Seja muito bem-vinda ao nosso programa MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres. Aqui nós estamos entre amigos com histórias reais de mulheres que superaram as suas dores, os seus traumas e hoje podem ajudar mais pessoas e trazer essa motivação para nós. Hoje eu recebo uma pessoa muito especial daqui de Embu das Artes, ela que é contadora, é responsável técnica pela Cazu Contabilidade, minha grande amiga Alba Costa Pérez. Seja muito bem-vinda, Alba. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, esse projeto é lindo. Gratidão, a honra é minha ter você aqui, né? Você que é uma pessoa tão especial, com uma história de vida tão bacana, né? O projeto do MCCM, ele vem para dar essa motivação, para mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. E muitas vezes quando a gente olha uma pessoa incrível como você, linda, sempre muito elegante, sempre se coloca muito bem, muito carinhosa ao lidar com as pessoas, a gente não imagina as dificuldades que passou. E eu queria que você, nesse lugar de motivadora, de inspiradora, contasse pra gente um pouquinho do seu começo, de como foi a sua história. Como é que foi a história da Alba lá da infância? Como que aconteceu? Então, a gente tem que ter essa base para poder a gente apresentar de que forma o que a gente passou anteriormente, quais foram as dores que a gente teve anterior e como a gente está hoje, né? Então, a minha infância foi uma infância muito sofrida, escassa em todas as áreas da minha vida. Eu não conheci meus avós maternos, nem paternos. Sou filha de um casal que, quando meu pai já casou com a minha mãe, ela já tinha 9 filhos. Eu sou a filha única deles. E a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 8 meses de vida e não conhecia minha mãe. Caramba! Não conhecia minha mãe. E aí, meu pai, ele era alcoólatra. E quando minha mãe faleceu, ele piorou mais ainda. Pelo menos foi relato de algumas pessoas. Sim. E aí, com 5 anos de idade, meu pai, ele me colocou no orfanato. Só que a gente vivíamos num barraco mesmo, de madeira, com telha de eternite. Passava ratos. Eu morava no Cortiço, lá no Rio. Eu sou ia carioca. Perguntar onde que era. Eu sou carioca. Morava lá no Rio, perto da Mangueira, Morro do Telégrafos, né? Sim, era bem pobrezinho, muita coisa, muita coisa. Muito escasso. Muito também. escasso, era um cortiço, não tinha nem banheiro, não tinha nada. E o que você lembra dessa parte? Até os 5 anos, você lembra de alguma coisa? Eu lembro de tudo. Então tem bem gravado na memória, né? Eu lembro de tudo, porque o que a gente pensa? De tudo, de onde você saiu, você não quer voltar mais. Você quer fazer o melhor, você quer ser o melhor, entendeu? Sim. Então, assim, eu preciso lembrar, mas sem dor, sem dor, para que eu possa avançar. Perfeito. Entendeu? Então, o que acontece? Daí, com 5 anos de idade, meu pai era alcoólatra, me batia, mas com 5 anos de idade eu fui para o orfanato, lá no campo de São Cristóvão. Fiquei dos 5 aos 13, 14 anos de idade, mais ou menos. Eu era interna, saía uma única vez ao ano para ir passar férias no mesmo local que meu pai morava. Sim. E meu pai bebia, caía na rua, etc, né? E, infelizmente, nesse meio tempo que eu era uma criança, não entendia, ele pegava em minhas mãos e falava, tô com saudade de você, filha. Mas o meu entendimento como criança era saudade do pai, porque eu amava meu pai. Sim. A única pessoa que eu conhecia era meu pai, eu não conhecia minha mãe. Sim. Não tinha mais amor, carinho de ninguém. Sim. Eu vi o meu pai como o meu pai, o meu amigo mesmo, eu não entendendo. E aí eu era molestada. Quando eu chegava no local, na casa, no barraco em que eu morava com ele, eu era molestada por ele. Então, eu não vou falar exatamente, tá? Mas eu era molestada pelo meu pai. E graças a Deus, Deus cuidou de tudo e eu não fui
chegou aos finalmente. Sim. Você me contou que o seu pai era super cuidador, era super carinhoso quando ele estava sóbrio, né? E quando ele bebia, ele molestava você. Sim, quando ele estava sóbrio, ele era um grande amigo. Mas quando ele bebia, Perdia acabava. tudo. Perdia o homem. E quando você chegou nos seus 13 anos, o que aconteceu? Então, aos 13 anos de idade, eu saí definitivamente do orfanato. Aí fui morar com ele. Aí, ao morar com ele, eu vivi... Aí sim, foram todos os dias, né? Vivi as piores dores, principalmente nessa fase de adolescência, a transição, né? Sim. Que você sai de uma pré, já entra na adolescência. Imagina, uma moça. Está criando corpo, Exatamente. está lidando com hormônios, com outros entendimentos, Exatamente. né? Mesmo assim, eu vou te falar uma coisa. Eu ainda, com essa idade, por eu viver em orfanato, eu não tinha ainda contato com muitas pessoas do lado de fora. Então, eu ainda era inocente. Então, eu comecei a aguçar a minha mente nas moléstias um pouco até depois. Sim. Com 14, com 15 anos, que aí eu decidi não querer mais. E aí eu comecei a brigar com meu pai, a ponto de sair de casa, que eu morava lá em São Cristóvão, no Rio, e indo para Niterói buscar ajuda com a minha tia. Sim. Entendeu? Mas não adiantou. A minha tia me devolveu para ele, continuou as mesmas coisas, até que um dia uma pessoa da família me ajudou e abraçou a minha causa e eu fui morar em Niterói, no Rio de Janeiro. E aí comecei a caminhar. Eu sem pai, sem mãe, morando na casa desse familiar. De favor. De favor. Entendeu? E aí, mas uma coisa muito importante nesse caminho, nessa minha transição de pré-adolescência, de sair do orfanato, de ver tudo isso e de estar longe do meu pai, foi o entendimento de que eu deveria perdoá-lo. Sim. Entendeu? Então, Deus, eu sou evangélica, e Deus havia sempre ministrado meu coração sem antes conhecer a palavra. Ele ministrava o perdão. Ele é grandioso demais. Demais. Né? Ele ministrava o perdão no meu coração. Alba, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você é a caçula de 9 irmãos. Somos 10 comigo, né? E o seu relacionamento com esses irmãos? Como eles ficaram depois do falecimento da sua mãe? Porque eles não eram filhos do seu pai. Então, não tiveram esse contato com você praticamente? Não, eles não tiveram contato diretamente, mas a gente tem contato. Eles tinham o pai deles que ainda continuou vivo, né? Cuidou deles, aí depois também faleceu e eles tiveram que galgar, andar, caminhar, buscar da forma deles para sobreviverem também. Para sobreviverem também. Né? Como foi possível. E esse vazio que você tinha, você acabou usando isso como força para tentar se reerguer, para tentar construir a sua vida, né? Quando você foi para Niterói, você foi estudar? Não, quando eu fui para Niterói foi para sair da casa do meu pai. Mas aí de lá você foi... Eu sempre estudei. Eu sempre busquei estudar, eu sempre gostei de estudar. Isso é de mim, sabe? E aí eu me lembro uma oportunidade que eu estava lá, morava com meu pai, e era um chão de cimento, eu sentava naquele chão de cimento estudando, sabe? E assim, a gente, sei lá, e aí meu pai veio e me atacou. Mas mesmo assim, eu não deixei para trás. A única coisa que eu tinha que me abraçar, que eu tinha que abraçar, Sim. na realidade, que eu tinha que abraçar para poder sair daquela vida, era o estudo. Porque com o estudo, né, você vai ter os seus relacionamentos, seus conhecimentos, você vai avançar. Se você ficar na mesmice, se você... Não sei, isso vem de Deus, porque ninguém falava comigo. Entendeu? E se você ficar separada, sem buscar, como que você chega? Como que você chega a algum lugar? Né? A gente tem que avançar, a gente tem que correr. Nós viemos para ser vencedor e para dar certo. Exatamente. É isso. Olha, você deixa aqui pra gente
algumas lições extremamente importantes que a gente encontra no dia a dia, mas nem sempre presta atenção, né? A questão do perdão, a questão do não desistir e o não desistir dos seus sonhos e não desistir de si mesma, mesmo sem saber exatamente. Sim, exatamente. Né? E isso é muito importante, isso é muito válido. Isso é uma questão que a gente precisa observar muito, porque você saber que você é um ser único, que você é um ser criado por Deus e tem tudo para dar certo. É só você buscar a vida adequada, buscar a ajuda adequada. Nem sempre é fácil. Às vezes é bem difícil, viu, gente? Né? Não foi fácil, né, Alba? Não. E depois de lá, você foi para a faculdade, Mas né? quem disse que seria fácil? Ninguém disse. De lá eu sei que você foi para a faculdade, que você me contou. E aí? Então, aí, né, vamos resumir essa parte. Aí eu sempre busquei estudar, terminei 2º grau. Aí comecei a trabalhar lá no Rio, em Niterói. E aí estava no trabalho, uma amiga usada por Deus chegou para mim e falou assim: Alba, vamos fazer uma faculdade? Falei, como? Se eu não tenho dinheiro, como? Para estudar para faculdade pública tem que ter tempo. Pois é, muito difícil, né? Apesar do estudo ser uma das coisas, uma das lições também, né? O estudo ser o que vai te tirar do lugar comum é muito difícil. É muito pesado, né? E aí eu falei assim pra ela, tá, então ela insistiu, eu aceitei, tá, então vamos. Foi prestar vestibular. Aí fui lá, prestar vestibular, aí ela falou que a faculdade daria um desconto. Vamos lá, tenta, porque a faculdade dá um desconto para quem fazer a prova e passar. Eu fui. Aí, primeiramente, eu busquei administração, fiz a prova e passei, consegui 50% da faculdade. Uau. Graças a Deus. Beleza. Aí meu dinheiro era só para pagar os 50% da faculdade e também para pagar a pensão que eu morava. E eu não tinha praticamente nada que comer. Nossa. Começou, E aí eu consegui, eu cursei o 1º semestre de administração, depois eu passei o 2º semestre e fui para ciências contábeis. Sou contadora, com muito amor. Beleza. E aí eu não tinha, por muitas das vezes, eu não tinha o que comer. Eu não tinha o que jantar. Uma amiga minha de faculdade, ela dividia o lanche dela comigo. Às vezes, alguns amigos meus levavam uma pet de suco e pão para me comer à noite. Mas foi dessa forma que eu venci, porque eu não desisti. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. A gente veio para dar certo realmente. A gente não pode ficar no vômito e continuar naquele vômito. A gente tem que avançar, a gente tem que ser feliz. E através de nossas vidas, outras pessoas também precisam ser felizes. Sim. É isso. A gente está aqui para levar para o outro coisas que ele não enxerga, que ele não tem. E as nossas vidas, os nossos... tudo que a gente passa, as nossas experiências, são mais do que modelos, né, para as pessoas. Por isso que a gente traz pessoas como você aqui, vencedoras. Porque você é uma vencedora. Ninguém conta que você passou isso tudo, né? E quando você fez as ciências contábeis, conseguiu se formar, terminou tudo com honra e glória, né? E para a glória de Deus. Veio para São Paulo? Como é que foi? Não. Como que você chegou aqui em Budas Ainda Artes? tem muita história. Vou tentar resumir. Então, aí eu não cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei tem 3 anos. Aí eu me formei, abri meu escritório, comecei a trabalhar como profissional liberal lá no Rio, né? E abri escritório, depois com um tempo lá no Rio mesmo. Minha história foi lá. E aí começou o tempo da pandemia.
As dificuldades começaram a gente é assim, a gente cai e a gente levanta, a gente não pode desistir. O tempo Exatamente, todo. o tempo todo. A gente não pode desistir. Exatamente. Na pandemia veio a situação que todos ficaram um pouco, né? Não houve um planejamento também de Sim. algumas partes, não esperaram o dia mal, porque a gente tem que esperar o dia mal, agora aprendi. Quer dizer, cada dia a gente vai aprendendo, né? Mas eu acho que a pandemia, ela veio para mostrar pra gente Pra isso mostrar, também. Para que a gente exatamente. olhasse de uma outra forma e desse valor para aquilo que tem valor. Porque tem pessoas, por exemplo, a gente vê muito isso acontecer, pais que trabalham dia e noite e dia, e as crianças ficam lá. E passa a infância, passa o tempo, e você não desenvolve essa ligação com seu filho. E quando vai ver, cadê? Acabou a vida, já virou um adulto, já foi embora, já casou, já mudou. E aí? É verdade. Né? Então, a pandemia veio para que a gente pudesse entender, construir melhor os laços, valorizar aquilo que tem valor e parar de correr tanto. Porque a gente só corre, né? E esquece de parar e dar um bom abraço. Exatamente. Pôr o pé na grama. Exatamente. E na pandemia, o que aconteceu? Aí na pandemia as coisas, né, reduziram, né? Reduziram, conforme a gente está falando, ficou um pouco mais apertado, a clientela diminuiu. E eu tive uma proposta em 2022. Na realidade, eu já estava começando a me reerguer depois de 2020. Mas aí em 2022, uma conhecida minha trabalhava com um outro conhecido, né, o irmão do Cazu, e aí ele precisou de um contador de confiança para estar aqui em São Paulo. Que bom. E aí ela me chamou para conversar com ele, eu fui conversar. Eu não queria vir, porque a minha filha tinha acabado de passar para o UFRJ no Rio. Nossa. Ela tinha acabado de fazer 18 anos e acabado de passar para o UFRJ. Aí eu falei, gente, eu não quero ir. Ela falou, você vem aqui, por favor, para conversar? Eu falei, não quero. Acabou que eu fui. Quando eu fui e conversei com ele, eu senti paz. O que é a paz? É o árbitro das decisões que a gente tem que tomar. Sentiu paz? Tá tudo bem? Tá leve? E eu senti essa paz, senti a presença de Deus mesmo. E aí eu fui, conversei com meu esposo que tem coração um pouquinho assim, arredio, aceitou na boa. Eu vim para São Paulo em 2022, em abril de 2022. Eu vim sozinha, fiquei 2 meses sozinha, veio eu e os meus 5 cachorros. Nossa. Não deixei ninguém para trás. Se é de Deus, tem que ser todo mundo. Isso, exatamente. Tem que ser completo. Entendeu? Ninguém ficou para trás. Então, aí eu vim, abracei a causa da Cazu Contabilidade. Ela ficava ali no Jardim Santa Teresa. Sim. Eu cheguei lá no mesmo ano de 2022, eu entrei em abril de 2022, em novembro de 2022, a gente estava se mudando para um outro local maior. Olha que beleza. Um outro local maior, mais amplo, né? E aí eu comecei e estou até aqui, fazendo acontecer com excelência. Olha que beleza! Eu sei que você é uma contadora de referência aqui na cidade, porque eu já vi muitos relatos, muita gente falando. A gente não chega até você à toa, né? Então já tem toda uma pesquisa de mercado. E é muito importante ter essa confiança. Porque, principalmente as empreendedoras, as pequenas empreendedoras, pequenas empresárias que estão começando agora, que precisam dessa ajuda, o que acontece? Eu vi muito isso acontecer, a gente ter essa insegurança de procurar um profissional e não saber o que ele vai fazer, o que ele está fazendo. E eu já conversei algumas vezes com a Alba, ela é uma pessoa que ela te explica, ela te orienta, não vai pelo caminho mais fácil, não burla a lei, faz tudo correto, de uma maneira clara e simples. E isso dá muita confiança, né? Dá muita segurança pra gente. Então, é bom ter uma pessoa em quem confiar, em quem se apoiar. E há tão pouco tempo aqui na cidade, você já fez tanta coisa, né? Hoje você faz parte do conselho diretor, do Conselho da Mulher, né? Da Associação Comercial também. Sim.
Sou conselheira fiscal da Assise. Olha Faço só. parte do Conselho de Mulheres, de Empreendedoras, né? Sim. De mulheres junto com a Dani, com a Neiva, com a Andréia Almeida, Sim. com a Inês. A Inês, Essa a mulherada Jéssica, a Edna, né? maravilhosa. A Edna, a Elas são Jéssica. ótimas. Mulherada maravilhosa que arregaça a manga e faz acontecer. E muito trabalho social também, Muito trabalho né? social também. Eu também faço parte do do Conselho de Fundos Municipais daqui de Embu das Artes, Da né? prefeitura. De crianças e adolescentes. Nossa, que bacana. É. Isso é muito bom. E nesse meio tempo, além de ter me formado em ciências contábeis, eu também fiz pós-graduação gestão tributária, eu tenho perícia, além de ser contadora, eu também sou perita. Nossa. Eu tenho perícia direito bancário, né, para financiamentos bancários, revisionais, eu tenho perícia tributária, auditoria tributária, tudo pós-graduação. A pós-graduação de auditoria tributária eu estou terminando na UFRJ do Rio. Olha que bacana. E a de perícia tributária é por aqui no IBCAPA, também de pós-graduação. Então, assim, a gente vai, né, tentando assimilar, melhorar mais, crescer, não para nós, mas para o outro, para o contribuinte, para agregar valores para o contribuinte, para aquele que vem até mim, eu oferecer o melhor. O que você tem de melhor, né? Exatamente. E Alba, com toda essa sua história, com tudo que você passou, hoje, você se acha uma mulher completa? Completa não, a gente tem que se completar a cada dia. Que lindo! Isso aí. Melhorar todos os dias, né? Nós somos as nossas maiores referências. A gente briga contra a gente mesma, né? A gente tem que crescer, tem que ir em frente. Isso aí. E dentro do MCCM, nós temos 4 pilares de desenvolvimento. Quando a gente trabalha a questão de uma mulher individualmente, né? A gente tem esses 4 pilares, que é o autoconhecimento, porque você se conhecer, você saber os seus limites, saber quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, isso também faz com que você aceite ou não o tratamento do outro. Uhum. O segundo pilar é a autoestima, para que você goste daquilo que você é, daquilo que você tem. Terceiro, o autocuidado, para você cuidar de você e de todo aquele ser que você se transforma dia a dia. E o desenvolvimento de potencialidades, que é você saber aquilo que você faz bem, que você desenvolve bem para poder viver disso. Porque tem muita gente que segue profissões e não era aquilo que queria, não é feliz naquilo. Então, acaba se frustrando, tendo uma vida pequena perto de todas as possibilidades que ela poderia ter. Dentre esses 4 pilares, o que você acha que é o mais necessário que a gente auxilie as pessoas hoje no desenvolvimento? Autoconhecimento. Base de tudo, né? Se você não se conhecer, como que você vai tratar o outro da forma que você quer que seja tratada? Empatia, né? Perfeito. Uhum. Como que eu vou fazer para você aquilo que eu quero que faça comigo? É isso. Autoconhecimento é tudo. E se você pudesse conversar com a Alba, pequenininha, adolescente, o que você diria para ela? Confie, tenha fé. Aqui tudo é passageiro. Há problemas que você vai passar e que você vai ter que vencer a cada instante, a cada momento. Você vai respirar fundo, respira fundo e fala, eu posso, eu vou conseguir. Perfeito. É isso. Tenha fé, porque é um propósito. Estamos aqui para um propósito. Com certeza, eu acredito que cada um tem uma missão muito importante na vida. É um propósito. E a gente não pode desistir dela, Não né? desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Peça perdão e se perdoe. Você já conquistou todos os seus sonhos? Não. Ainda tem muito que conquistar? Tem. Fala pra gente um sonho que você tem, que você ainda tá chegando lá. Tá quase chegando lá, vai. Bom, gente,
Aí eu vou falar o sonho que eu tenho, que acho que toda mulher tem, da filho, dos filhos. Quer dizer, eu tenho sonho de ver a minha filha realizada, de ver realmente a minha filha casada, né? A minha filha realizada profissionalmente, ver os meus netos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos Dos meus filhos. da minha filha. Não, os filhos dos filhos do filho da minha filha. Entenderam? É isso. Quer dizer, bisnetos já, né? Bisnetos. É porque são as promessas que a gente quer ver alcançar. Isso é sonho. Sim. É você ver as promessas se cumprirem na tua vida, na tua família. Então, se a tua família, ela tá realizada, se a tua família, ela tá alicerçada, se a sua profissão que você ama, porque aquilo que você ama, que você gosta de fazer, está também no caminho certo, você está empreendendo, você está abençoando pessoas através da sua profissão. Para mim esse é um sonho, eu quero mais isso, eu quero muito mais, entendeu? Isso aí. É isso, o resto vai vir junto. Sempre é tempo de correr atrás? Sempre. E vale a pena mudar de profissão? Não, eu não quero não. Eu sou contadora. Desde pequena já estava nisso, né? Uhum. Muito bacana. Bom, gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras. Fala para elas um pouquinho do que você gostaria de ter ouvido, o que é importante na vida de uma pessoa. É o que eu acabei de falar quando você me perguntou o que você falaria para uma criança, adolescente, né, que está passando por tudo isso. Então, aquelas mulheres que hoje ainda têm essa dor, que guardam desde a infância, eu falo assim, ó, não desista, vai em frente, segue, porque você é mais que vencedora, né? Você vai dar certo, não tenha medo, tire as dúvidas, se concentre, tenha foco. Tenha foco, fé, força na peruca. Não tenha medo. Fala assim pro medo, ó, vai embora daqui agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Ele é a nossa força maior. Vai embora. Vai embora porque eu posso. Eu sou mais que vencedora e vai dar certo. Eu vim para dar certo. É isso. Tá bom? É isso aí. Todas nós viemos para dar certo. Nós somos obras perfeitas do Divino Criador e a gente está aqui para dar certo, né? Isso. Ninguém está aqui para sofrer, ninguém está aqui para passar por essas dificuldades. Faz parte da vida. Faz parte. Né? Nós estávamos conversando sobre não desistir, sobre não se deixar abater, né? E continuar. Muitas vezes, quando a gente passa umas questões difíceis na vida, a gente acaba acreditando naquelas crenças, naquelas questões que tentaram colocar na nossa mente de que a gente não vai dar certo, de que a gente não vai conseguir o sucesso, não vai sair daquilo. E é por ilusão, né? Por ilusão. A gente tem que colocar na nossa mente, nós somos uma bênção. E acabou, e não tem quem fale que não. Não aceitamos isso. Exatamente. Eu quero já deixar aqui um convite feito para você, para a nossa próxima imersão, que vai acontecer em novembro, na Avenida Paulista, lá em São Paulo. E é muito importante a gente ter muito claro todas essas questões internas. Então, o tema dessa próxima imersão é a organização. De dentro para fora. Maravilha. A nossa organização pessoal, a nossa organização da casa, saúde mental, financeira e tudo mais. E dentro dessa imersão, a imersão do MCCM é um dia inteiro com palestras, com orientações e com vivências, para que as mulheres possam entender que elas não estão sozinhas e que elas podem dividir essas dores e multiplicar as alegrias. Então, eu já deixo aqui o convite para você, tá bom? Agradeço, estarei. Agradeço muito a sua colaboração. E como a gente falou antes, quando a gente consegue falar de uma dor, é porque ela foi curada. Amém. Então, gratidão pela confiança de você vir aqui para o público todo, contar a sua história, mostrar que é possível a gente sair
daquele buraquinho difícil que às vezes a gente está lá, que a gente começa a vida e fazer a diferença também para outras pessoas. Sim, com certeza. Gratidão, viu? Obrigada a vocês, obrigada a esse projeto lindo, que continue expandindo, crescendo, alcançando outras vidas, né? Porque a gente tem que ter uma visão de uma comunidade, né, saudável, de sociedade saudável, de pessoas saudáveis. Com A certeza. gente precisa disso. E de pouquinho em pouquinho, É. né? Não precisa muita coisa, não precisa ser tão radical. Vamos um passo por Sim, vez. sim. A gente só chega em algum lugar dando um passo por vez. Sim. Um pé, depois outro pé. Então, calma, tranquilidade e apoio. Exatamente. Uma segurando nas mãos da outra. Com certeza. Gratidão, viu? Gratidão toda minha. Obrigada. E é isso, gente. Mais uma história de sucesso de uma mulher incrível que se abriu, que expôs toda a sua dor, toda a sua dificuldade e mostrou que é capaz, sim, de você enxergar aquilo que você está passando, aquela dificuldade e procurar algo melhor. Procurar por ajuda, procurar crescer através do estudo, através de buscar os seus sonhos e continuar seguindo em frente. Hoje eu quero convidar vocês a irem lá para a nossa rede social, @rede.mccm, porque vamos fazer um sorteio. Hoje tem sorteio, Alba. Oba! Esse kit aqui, maravilhoso, que é com garrafinha térmica, com as xicrinhas Ai, que da legal. MCCM, que vem por um patrocínio da Estompas, foi confeccionada por essa empresa, e nós vamos sortear. Vai lá na nossa rede social, no Instagram, @rede.mccm, marca lá alguém que você conhece, que merece ouvir essa história, para ganhar com você e tomar o seu cafezinho, tá bom? Vai ficar fixado o post lá no Instagram até segunda-feira à noite. À noite, às 8 horas da noite, a gente faz o sorteio. Vamos fazer uma live? Vamos fazer ao vivo? Vem para cá, então, e vamos lá compartilhar. Não esquece de marcar alguém lá. E você pode participar dos nossos programas, da nossa revista. Manda uma mensagem, entra lá, TV das Artes, @TV das Artes no Instagram ou @rede.mccm. E para você participar, manda uma mensagem pra gente, manda um direct, vem trazer sua história também, tá bom? Gratidão por vocês estarem aqui, mais uma vez gratidão, Alba. Gratidão. E até mais, até o próximo domingo.